Apocalipse, quando o fim é só o começo. Autor: César Andrade Marques de Azevedo. E-mail: cesarazevedo@terra.com.br. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus. Meu pedido a você com base na palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, e possa entre vos recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15, 30, 33. Permita-me posicionar você no Apocalipse. Apocalipse 1, 1, 2. A profecia: o que brevemente deve acontecer. Os juízos de Deus estão acontecendo diariamente, por meio da morte, o juízo final está se aproximando. Jesus Cristo está voltando. Sejamos vigilantes e apercebidos. Se olharmos o universo do ponto de vista científico, um juízo de dimensão cósmica pode até acontecer, mas demora. Primeiro porque o universo, segundo algumas teorias, está em processo de expansão. Depois porque a energia que promove a combustão solar, apesar de finita, é suficiente para mais uns 5 ou 6 bilhões de anos, ainda que daqui a 1 bilhão de anos seu tamanho poderia já ter evaporado toda a água da Terra. A verdade é que não existe nenhuma garantia que o mundo como o conhecemos hoje permanecerá como sempre foi, tendo em vista a interferência humana sobre o meio ambiente. Uma coisa é certa: o ímpio ignora o juízo de Deus. Está escrito: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Segundo Pedro 3, 5, 6. A teoria da evolução é um exemplo da funesta tentativa de transformar a criação do mundo como obra do acaso, usurpando o reconhecimento que Deus é o Criador dos céus e da terra. Gênesis 1, 1. A teoria da evolução traz consigo diversos problemas à luz da revelação de Deus. A teoria da evolução induz uma série de conclusões. Por esta teoria o mundo prescinde de um governo moral, cada homem é senhor de sua própria razão e consciência. O mundo não se vê responsável perante o seu Criador, não tendo de obedecer à lei de Deus. O mundo acredita que a humanidade está em processo de evolução e ascendência espiritual. O mundo acredita somente naquilo que pode ver, ouvir, sentir e tocar. Por outro lado, o cristão está atento à palavra de Deus. Está escrito: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo Pedro 3, 8, 9. O juízo divino sobre este mundo iníquo virá e não tardará, pois depende exclusivamente da palavra de Deus, sendo a única razão de sua demora decorre do grande amor e misericórdia de Deus. Segundo Pedro 3, 9. Uma coisa é certa: a misericórdia de Deus se renova dia a dia. Lamentações 3, 22. O Senhor Jesus perdoou os que lhe crucificaram. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A volta do Senhor é breve e está por acontecer. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, pode fazer isso agora. Basta seguir a orientação da palavra de Deus, na qual diz: mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé, que pregamos. Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 8, 10. Faça esta oração agora. Diga:
Senhor, reconheço que sou pecador e aceito Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Amém. Precisamos estarmos atentos para os limites que nos são impostos acerca do entendimento das profecias. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, devemos trabalhar, devemos ganhar almas para Cristo, devemos santificar a nós mesmos, devemos aguardar novos céus e nova terra, devemos temer a Deus porque a vinda do Senhor não tardará, devemos saber que ninguém sabe quando será este dia. Está escrito: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Mateus 24, 36. Se nós observarmos cada uma destas instruções, estaremos vivendo na expectativa da volta do Senhor, porquanto o justo viverá da fé. Romanos 1:17. O que reforça a necessidade de estudarmos o livro do Apocalipse com a consciência que Deus nos dará entendimento em tudo, pois está escrito: e temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, segundo Pedro 1:19. Uma precaução deve ser considerada. A realidade não interpreta as Escrituras, pois se assim fosse estaríamos dando um peso à realidade que esta não possui, permitindo que o circunstancial determine o imutável. Assim, estudar as profecias não é ler o jornal do dia e, diante de cada acontecimento, querer a partir dele, marcar a volta do Senhor Jesus. Somos limitados para analisar o curso do tempo, a sequência da história. Isto porque os propósitos divinos estendem-se de geração em geração até o fim dos tempos, também porque certas palavras estão cerradas e seladas, colocadas além de nosso entendimento, como foi o caso da instrução recebida pelo profeta Daniel a este respeito e reiterada ao apóstolo João. A Daniel foi dito: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas de até o tempo do fim. Daniel 12, 4, 8, 9. E o apóstolo João ouviu uma voz do céu dizer: quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Apocalipse 10, 4. Todavia o justo viverá da fé. Está escrito: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. O mundo, em geral, está perplexo com os sinais do céu e este estado de ânimo tem deixado muitos cristãos ansiosos também, mesmo porque os sinais proféticos ocorrem simultaneamente em escala global, seja no âmbito da Igreja, do Estado de Israel ou das nações. No próximo vídeo vamos descortinar os eventos futuros. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus.